Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael, do curso de Engenharia de Produção da FAENG UFMS. No vídeo de hoje, irei falar um pouco mais sobre mapeamento de processo. E aí, o que seria mapear um processo? Partindo da definição da palavra mapear, que é estudar a fundo e colocar em um papel um sistema, seja ele geográfico, populacional ou produtivo, que é o foco da nossa disciplina, é justamente transcrever as ações existentes na empresa em uma forma de entendimento, né, que auxilia o entendimento. Então, pegando uma definição mais completa, mapeamento de processo nada mais é que uma ferramenta gerencial e de comunicação, ou seja, transmite informações, né, ajuda no desenvolvimento, que tem a finalidade de ajudar e melhorar processos existentes ou de implementar uma nova estrutura voltada para processos. Ou seja, eu posso usar para identificar os processos atuais, eu posso usar para melhorar processos atuais e eu posso usar também pensando no desenvolvimento de uma nova estrutura. E aí o mapeamento é uma forma de ajudar a empresa a se conhecer, né, a se entender, a entender seus processos, a detalhar as suas operações, ou seja, saber a sequência de operações, saber a sequência de tarefas, verificar possíveis variações que possam ocorrer. Então, mapear é justamente apresentar uma foto, vamos dizer assim, do sistema e os fluxos existentes entre eles, né? Seja material, seja informações, que faz o funcionamento. Ajuda também a acompanhar as operações, então é uma ferramenta de acompanhamento, verificar se está sendo seguido aquilo que foi estabelecido, e também ajuda na identificação de variabilidades. Então, todo processo tem causas aleatórias ou comuns que não tem muito o que fazer, são variações definidas como naturais do processo, não tem, são inerentes, né, não existe forma de evitar, mas tem que ser controladas de certa maneira. E as causas especiais são aquelas que a gente tem que evitar de todas as maneiras que ocorra. Então, o mapeamento de processo pode ajudar no entendimento de uma operação gargalo e justamente na identificação do gargalo, identificar o processo que não pode falhar ou que deve ter uma maior atenção. Ou, por meio do mapeamento, dá para fazer um plano de manutenção e evitar quebra de máquina, parada forçada, entre outros itens. Então, é uma ferramenta que auxilia a tomar decisões, que auxilia nas comunicações das atividades e ajuda no acompanhamento das operações. Como fazer um mapeamento de processo? É justamente levantar as atividades, as informações no local de trabalho. Então, a gente pode, por meio de entrevistas, questionários, reuniões, com as pessoas envolvidas, né, seja ali no centro de trabalho, seja num departamento, seja a nível gerencial, identificar toda a cadeia interna de valor da organização. Então, quem que é cliente, quem é fornecedor de quem, o que tem que ser feito. Então, tudo isso tem que ser levantado para ser melhor controlado e desenhado, no caso. Fazer a observação de campo, que envolve conferir que aquilo que foi dito na entrevista realmente é o que ocorre. Muitas vezes, durante entrevistas de funcionamento de processo, de tentar identificar possíveis problemas, as pessoas respondem o que deveriam estar acontecendo e não o que realmente acontece, né? Então,
há uma certa tendência de querer dizer o que seria a melhor forma. E às vezes nessa de querer dizer como seria a melhor forma ou como deveria estar ocorrendo, já ajuda na identificação de possíveis melhorias. Se era para ter feito de uma forma e está sendo feito de uma outra forma, algum motivo tem. Pode ser positivo ou negativo. Basta analisar para identificar, né, quais seriam os benefícios. Análise documental existente. Então, se a empresa tem um conjunto de informações, um sistema de informações, documentos, né, toda a gestão do conhecimento da organização, a evolução dos processos, dos procedimentos, das tarefas, tudo isso tem que ser utilizado também de forma a identificar essas lacunas que possam ocorrer durante uma entrevista ou durante o próprio desenho do mapeamento. Então, muitas vezes essas informações não são existentes, ou seja, não são documentadas, e é ideal, né, seria ideal que começassem a transformar todos os processos em algo documentado, né, toda a sequência de atividades. Dentro desse levantamento, dentro das pessoas que vão participar do mapeamento, como eu comentei, tem que ter vários entendimentos, né? As pessoas devem, de certa maneira, entender os conceitos do processo do sistema, então devem entender se é um processo produtivo do produto A, então a lógica por trás do produto A, se for um produto eletrônico, se for um carro, se for um processo contínuo. Então, de certa maneira, tem que entender o funcionamento por trás do produto que será fabricado. Além desse entendimento, é ideal identificar o valor para a empresa e o valor para o cliente. Então, todo o processo deve ser aquele elemento que agrega valor a um determinado produto ou serviço e não que agregue somente custo. Então, essa identificação de valor é extremamente importante para identificar pontos de melhoria, por exemplo. Então, para brincar um pouco com esse conceito de valor, qual seria um valor de 30 segundos para uma pessoa que chegou justamente os 30 segundos atrasados para realizar a prova do Enem e o portão estava fechado. Então, isso pode ter mudado todo um futuro dessa pessoa, poderia ser benéfico ou não, mas todo um estudo que, teoricamente, ela ia aplicar os seus conhecimentos na prova do Enem para buscar uma formação superior, ela perdeu por questões de 30 segundos, por exemplo. Os mesmos 30 segundos podem ser desesperadores de outra forma, por exemplo, se você estiver numa fila de um banheiro e estiver apertado. Também é uma situação nada agradável. Porém, 30 segundos de tempo de descanso na areia da praia é praticamente nada. Então, a gente pode aí pesar as importâncias ou identificar possíveis valores diferentes de acordo com a situação. Um outro item é o valor de uma bolinha de borracha, por exemplo, que pode ser um brinquedo para o animal. Então, lá o cachorro brinca bastante com bolinha, tem toda aquela questão de distração, de desestresse do animal e desestresse da pessoa também. Então, a bolinha pode ser utilizada como elemento anti-estresse ou problemas de ler, DORT, por causa de muito teclado, mouse e tudo mais. E também pode ser usado como uma arma, vamos dizer assim. Tudo bem que eu acho que não machucará tanto, mas pode atrasar em alguma situação de desespero. Então, esses valores é justamente o que um mapeamento deve representar. E aí, dentro de todo, né,
todo engenheiro de produção tem que entender minimamente os elementos do CIPOC. E não só entender, mas como aplicar. CIPOC será conteúdo de um vídeo futuro, mas ele é um acrônimo das palavras em inglês supplier, no caso fornecedor, input, que é a entrada, process, que é o processo, output, com a saída, e os customers, com os clientes. Então, esse conjunto de 5, assim, elementos é preciso ser entendido. Então, quem é o fornecedor do processo 1? Quem é o cliente de um processo 1? Então, a nível micro, a gente pode pensar operação por operação e ir estruturando a sequência lógica das atividades de um fluxo produtivo. Então, essa fase anterior pode ser tanto fornecedor interno quanto fornecedor externo, um departamento, um outro processo, uma outra instituição. A gente pode encaixar vários itens aí como na fase anterior. E na posterior a mesma coisa, pode ser um cliente interno, um fornecedor, um cliente externo, um outro processo de uma outra planta, um outro departamento. Então, a nível micro, a gente começa a identificar processo por processo. E aí a gente vai somando esses CIPOCs, vamos dizer assim, e formando a cadeia produtiva, né? Não só aquela que apresenta valor, né, que vai agregando valor ao processo, mas como toda a inter-relação existente e a questão de interdependência entre esses processos, essas operações. Pensando na modelagem ou em possíveis classificações, a gente pode identificar, ao se mapear um processo, em relação às variáveis, podendo ser elas quantitativas ou qualitativas, né? Então, quanti são aquelas que eu consigo quantificar, consigo contar, então tempo, distância, dinheiro, a frequência de ocorrência, densidade, fluxo, velocidade. Então, vários itens que podem ser mensurados e podem ser tratados com o objetivo de melhorar, né, de aprimorar o processo. E pode ser também as qualitativas, que vêm de qualidade, vamos dizer assim, vêm da coleta de dados e informações no sentido das procedências, da interligação, das localizações e suas formas de operação. Então, são elementos, vamos dizer assim, como fosse palavras em vez de números do anterior. E a combinação desses dois auxilia na compreensão do todo. Eu posso pensar também no meu mapeamento quanto ao objeto de estudo, ou seja, qual vai ser o foco? Se vai ser as operações dos operadores, as máquinas, relação homem-máquina, fluxo de materiais, informação, método, meio ambiente. Então, qual que será o objeto de estudo? Isso é um item também a ser levantado. A gente pode pensar também quanto ao tipo do projeto. Então, pensando num ciclo de fabricação, pensando no desenvolvimento ou no desenho de um arranjo físico ideal, ou um layout para identificar as movimentações de materiais, movimentação das pessoas, movimentação de máquinas, o fluxo de informações, o fluxo de materiais, o fluxo de pessoas, e tudo isso, mais uma vez, tem que ser identificado qual vai ser o foco, né, do mapeamento para tentar otimizar ou melhor entender. E tem também quanto uso administrativo. Então, eu posso pensar no mapeamento como um modelo para decisão, então identificar desperdício, identificar processos que não agreguem tanto valor. Eu posso pensar num planejamento, então quantificar quantidades, ou como se fosse um PCP, né? Planejar e controlar os processos produtivos. Então, quando, onde, como, quanto vão ser os materiais necessários nas operações para justamente manter o processo em funcionamento.
Eu posso usar em relação a comportamento, controle de qualidade, né, verificar justamente os desvios ou as variabilidades que possam ocorrer dado algum cenário que possa ser desenvolvido ou algum tipo de item não previsto que possa gerar um certo risco no processo. Então, são formas ou itens que ajudam e beneficiam nessa ideia do entendimento do mapeamento. Como benefício, meio que eu já falei eles nas falas anteriores, mas só para reforçar, a gente tem o benefício da questão visual e as interações, né? Então, de forma simplificada, é possível identificar fornecedores e clientes internos e externos, ou seja, toda a cadeia de processos, toda a cadeia de valores. É possível identificar os fluxos de informações e materiais, por exemplo, a sequência lógica das operações. A linguagem, de certa maneira, é padronizada e facilita o entendimento de todos os membros, seja para treinamento, seja para melhorar o processo produtivo. Então, como dito anteriormente, mapeamento de processo também é uma ferramenta de comunicação. E dentro dessas interações dos processos, auxilia na identificação daqueles que agregam valor, que agregam tempo, na duração das etapas das atividades, então construindo o tempo total de produção. E aí, dentro desses durações, tempo, valor e tudo mais, vem um outro bloco, vamos dizer assim, que é a identificação dos recursos e dos desperdícios. Então, quais são os recursos necessários? Com isso, quantificando a duração, tempo, distância percorrida, a gente consegue identificar a capacidade produtiva, identificar o quantitativo necessário de mão de obra para uma certa demanda, ver processos que têm excessos de recurso ou faltam recursos, ou são processos que geram maior desperdício. E aí, em desperdício, a gente pode lembrar e recorrer aos desperdícios voltados do Lean, né? Seja transporte, movimentação, processos excessivos, eliminar defeito, estoque de materiais, tempo de espera, superprodução e, acrescentado mais recentemente, também o desperdício intelectual. Então, é uma ferramenta que ajuda nessas identificações. E quando a gente pensa como controle, como gerenciamento, o mapeamento ajuda nas especificações, nas tolerâncias, nos requisitos mínimos dos produtos, dos processos, dos clientes, né, a necessidade do cliente. Então, é possível identificar, ou melhor, criar critérios de avaliação, elaborar indicadores de desempenho para poder acompanhar, né, a evolução, né, do processo. Então, tudo aquilo que entrou, o que saiu, o que foi gerado, quais foram os ganhos, quais foram os desperdícios. Então, tudo aquilo que eu posso, de certa maneira, usar como controle previsto e realizado. E aí também ajuda na definição de como levantar os dados, ou seja, quais os dados e informações eu vou ter que trabalhar para tomar uma melhor decisão. Bom, para finalizar, são alguns dos modelos que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina de engenharia de métodos. Então, fluxograma de processo, tabela de interrelacionamento, diagrama de atividades simultâneas ou relação homem-máquina, fichas de caracterização da tarefa. Então, são alguns dos métodos usados no mapeamento de processo. Então, nos próximos vídeos, serão trabalhados isso na disciplina de engenharia de métodos e um pouco também na de controle e melhoria da qualidade, justamente no fato que o processo é aquele que deve ser melhorado. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Deixem dúvidas, comentários, sugestões, críticas para podermos debater, discutir, ampliar nosso conhecimento, para melhorar o conteúdo do canal.
E não deixe de acompanhar nosso canal do LabMar no YouTube. Em breve serão adicionados novos conteúdos, novos conceitos, novos temas. E até qualquer hora, pessoal.